do nosso Deus, seu santo monte. A alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Grande, por isso diante Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. O teu nome é grande, por isso diante em quem nós temos e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em Deus, no teu nome é grande, por isso diante, pois santo és o teu
a Deus. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus, glórias a Jesus por isso. O nosso presbítero Júnior ele vai fazer uma leitura bíblica para a glória de Deus. Ele está com a oportunidade de chegar até aqui. Daqui a pouco a gente terá mais um período de oração para a glória de Deus. Vamos orar pelos lares dos irmãos, pelas famílias, em nome de Jesus. Oi. Glória a Deus. Graça e paz, irmãos e irmãs. Para mim é uma grande alegria, para nós é uma grande alegria poder estar aqui, um pequeno grupo, mas saber que estamos unidos com muita gente não apenas nos assistindo nesse momento, mas cultuando ao Senhor, adorando ao Senhor junto conosco. Eu creio que você que está aí nos acompanhando pelas redes sociais, está nesse espírito. É nesse espírito que nós estamos aqui, em espírito de adoração. Adorar ao Senhor é um privilégio. É um privilégio. Não existe nada mais sobrenatural do que você adorar ao Senhor e ter a convicção de que Ele se faz presente. Ele se faz presente aqui. Ele se faz presente aí com você, aí na tua casa. Nesse momento onde você está, da forma como você está, Deus se faz presente. Vamos adorar o Senhor. Como eu gosto de dizer, se desarme, se desprenda de suas concepções, dos nossos. Nós precisamos nos desprender dos nossos preconceitos, dos nossos conceitos muitas vezes, para nos unirmos a Deus e aprender dele. Amém? Se você está com sua Bíblia, eu convido você para que você abra ela no Salmo 37. Nós vamos ler até o versículo 5 apenas. Diz assim: não se aborreça por causa dos homens maus, e não tenha inveja dos perversos, pois como o capim simples quanto parece. Se lançar nas mãos do Senhor não é tão simples quanto parece. Eu me recordo de uma vez em que mandei uma mensagem para um amigo meu e mandei esse versículo 5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confie nele e ele agirá. Instantaneamente ele me mandou uma mensagem assim: que é isso, está me evangelizando? E Deus sabe que não era a minha intenção naquele momento. Às vezes a gente está tão carrancudo, irmãos. A gente está tão carrancudo achando que servimos a Deus do nosso jeito, da nossa forma, como nós acreditamos, que a gente está servindo mais a nossa vontade do que propriamente a Deus.
Para servir a Deus é necessário confiar nele. Confiar integralmente. Não deixando Deus como última opção, mas sim como primeira opção. Tem um louvor, para mim é um dos mais belos dos últimos tempos. Ele diz assim, que confiar é como viver perigosamente. Acreditar é como viver perigosamente, mas eu prefiro confiar. É ter a certeza que o maná vai cair todo dia, que você não pode pegar mais do que a porção que Deus permite. Você não precisa guardar para amanhã. Amanhã vai ter de novo. Isso é confiança. Deus estava lapidando aquele povo, ensinando pouco a pouco. E nessa noite eu quero trazer a sua atenção, meu irmão e minha irmã. Meu irmão e minha irmã, para isso. Será que nós temos confiado verdadeiramente em Deus? Que essa seja a nossa meditação. Que nós possamos nos desarmar verdadeiramente, rasgar os nossos corações verdadeiramente e nos lançarmos nas mãos do Senhor. Confiar nele com a certeza de que ele está agindo. Deus está agindo. Deus está agindo. Eu nunca duvidei disso. E não duvido. Deus está agindo. Quanto a nós, basta crer nisso, que Deus está agindo. Eu não tenho tanta necessidade de explicar isso, porque eu confio que Deus está agindo. Confie você também. Deus está agindo, querido. Amém? Vamos orar? Amado Deus, querido Pai, graças te damos, Senhor, pela oportunidade que temos de nessa noite estarmos na Tua presença e adorar ao Teu nome, cultuar ao Senhor e entregar, ó Deus, o nosso louvor, a nossa adoração a Ti. Ó Senhor, perdoa as nossas falhas, as nossas imperícias, os nossos erros que diariamente nós cometemos. Como Tu és misericordioso e bom, o Senhor é bom, é muito bom. Graças te damos por isso, meu Pai. Espírito Santo de Deus, eu te peço nessa hora, sonda os corações daqueles que nos acompanham e daqueles que irão nos acompanhar, Senhor. Daqueles que estão aqui, sonda o meu coração nessa noite. E arrebata, ó Deus, cada um desses corações para o centro da Tua vontade. Em nome de Jesus, que nós venhamos verdadeiramente confiar em Ti, nos lançar em Tuas mãos, crendo que o Senhor está agindo. Amém. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Nós vamos fazer uma oração. Nós temos pessoas não só na cidade, mas ali em Ouro Branco, também a nossa igreja ali, a Igreja Batista ali no Novo Horizonte, aqui na cidade, ali no Sítio Retiro, a missão também. Nós não sabemos, uma coisa essa pandemia quebrou, que foi a nossa comunhão uns com os outros. Nós não temos esse contato tão próximo como nós tínhamos, mas ela não tem o poder de quebrar nossa comunhão com Deus. Quando nós firmamos, renovamos e fizemos a nossa aliança com o Senhor, nada no mundo pode quebrar no seu pecado. Mas não é o nosso caso, irmãos. Nós vamos estar orando. Sabemos que o problema não é só o coronavírus, tem muita gente com problemas psicológicos, perturbados, também tem problemas, outros tipos de problemas que vêm sobre nossas vidas. Nós vamos estar em oração nessa noite. Pai, te damos graças, Deus, porque nós não sabemos como os irmãos estão, Pai, mas sabemos como o Senhor está. Aleluias. Eu costumo dizer, Pai, que os seus atributos são os mesmos, Pai, de antes desta pandemia, Senhor. Tu és onisciente, onipresente, onipotente. Tu tens todo o poder nas tuas mãos, Pai. E nós queremos orar nessa noite, Senhor, pelos lares dessa cidade, Senhor. Nós queremos entrar com oração pelos lares da igreja, pelos irmãos
que já fizeram a sua aliança, Senhor, com Cristo, meu Pai, que já confessam a sua fé, Pai. Que, Senhor, talvez tenha chegado vários tipos de problemas, Senhor, durante estes dias, que não é do meu conhecimento, Senhor. Mas o meu Deus, eu sei, Pai, que com certeza já é do Seu, porque as orações já chegaram até o Seu trono, Pai. Traz solução nessa noite, traz resposta. Eu quero orar por este homem, Pai, que nós temos acompanhado ele, Senhor, está com problemas de saúde, Senhor. O pai da minha esposa, Senhor. Eu quero te pedir a tua unção, a tua graça, Pai, que venha com cura sobre esta vida, Senhor. Deus, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, Pai. Leitos que estão, Pai, lotados, hospitais cheios, Pai. Que o Senhor possa trazer, Deus, a cura para esta nação. Que o Senhor possa trazer, meu Pai, a restauração do nosso país. Que o Senhor possa, Pai, estar curando pessoas durante esta oração. Pai, não só do coronavírus, ó Pai, mas do psicológico, Pai, mas mentalmente, Deus, mas de outras doenças, que o Senhor da cura possa estar trazendo, Pai. Lá, meu Pai, em 1 Reis diz que Ele é o quê? Abre a ferida, mas é o mesmo que liga, Pai. É o mesmo que sara, Senhor. Traz, meu Pai, restauração de cura, Pai. Traz portas abertas, pessoas que perderam seus empregos, empresas que fecharam. O Senhor é aquele, Pai, que pode mudar. O Senhor é aquele que pode abrir novamente. O Senhor é aquele que pode, Pai, tomar este Brasil nesta noite de oração e fazer, Pai, diferente, porque Tu és grande, Senhor. Em nome de Jesus, toma nosso município, meu Pai, toma nosso estado, toma o governador, Pai, o prefeito dessa cidade, Senhor, nós te apresentamos. Costumamos orar, Pai, pela saúde do nosso município, por aqueles que têm estado, Pai, na frente, Senhor, neste combate durante esses dias. Que o Senhor venha estar, meu Pai, em nome de Jesus, sendo o nosso protetor divino, protetor fiel, o nosso guia, o nosso Senhor. Nos livra, Senhor, de termos contato, meu Pai, com esse vírus. Pai, se for necessário, desvia, meu Pai, nós de caminhos, de viagens, mas Tu és grande, Senhor, Tu és Deus para nos livrar, Pai. Tu és o Deus do livramento, Tu és o Deus do poder. Pai, em nome de Jesus, toma nosso ministério nas Tuas mãos, o ministério da igreja, o ministério dos Teus filhos, os pastores, as igrejas, Pai. Em nome de Jesus, Pai, recebe a nossa oração, Pai, e responde, Pai. Da mesma forma que a chuva, Senhor, ela desce e para lá não volta. Assim é, Pai, a Sua palavra. Ela não volta vazia, Senhor, antes de fazer aquilo que apraz ao nosso Deus. Senhor, em nome de Jesus, Pai, renova a fé, renova a esperança do Seu povo. Pelo poder do nome de Jesus nós oramos e Te agradecemos, Pai. Em nome de Jesus. Eu convido os presbíteros, eles vão louvar 2 hinos ao Senhor. Em nome de Jesus. Graça e paz. Estamos alegres. Louvado seja Deus. Espero que vocês estejam sentindo aí na sua casa, nas suas casas, a alegria que nós estamos sentindo aqui nesse lugar. A presença que nós estamos sentindo aqui nesse lugar. Louvado seja Deus. Aleluia. Assim como a costa anseia por águas, como terra seca precisa da chuva, meu coração tem sede de Ti, Rei meu e Deus meu. Assim
anseia por águas, como terra seca, precisa da chuva. Meu coração tem sede de ti, Rei meu e Deus meu. Faz chover, Senhor Jesus, derrama a chuva neste lugar. Vem com teu rio, Senhor Jesus, e inunda o meu coração. Vai chover, Senhor Jesus, derrama a chuva neste lugar. Vem com teu rio, Senhor Jesus, e inunda o meu coração. Assim como a costa anseia por água, como terra seca, precisa da chuva. Meu coração tem sede de ti, Rei meu, aleluia, e Deus meu. Assim como a costa anseia por águas, como terra seca, precisa da chuva. Meu coração tem sede de ti, Rei meu e Deus meu. Faz chover, Senhor Jesus, derrama a chuva neste lugar. Vem com teu rio, Senhor Jesus, inunda o meu coração. Faz chover, Senhor Jesus, derrama a chuva neste lugar. Vem com teu rio, Senhor Jesus, inunda o meu coração. Faz chover, Senhor Jesus, faz chover, Senhor Jesus, faz chover, Senhor Jesus, faz chover. Ele é bom. Como o pastor falou, nós não podemos estar juntos nesse momento, mas eu te convido aí, bata palma, vamos nos alegrar, vamos continuar adorando a Deus nesse lugar. Aí, viu? Bata palma, se alegre, louvado seja Deus. Aleluia! Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim é o Senhor em volta do seu povo. Autoridade e poder, o domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos.
diante dele a terra. Dobre os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Não dá, sem Jesus a gente tropeça e cai. E pra levantar só o amor de Deus pode ajudar a te levantar. Sem Jesus não dá. Não dá, sem Jesus a gente tropeça e cai. E pra levantar só o amor de Deus pode ajudar a te levantar. Sem Jesus não dá. Quando estiver frente ao mar e não puder atravessar, chame este homem com fé, só ele abre o mar. Não tenha medo, irmão, se atrás vem Faraó, Deus vai te atravessar e você vai entoar o hino da vitória. Toda vez que o mar vermelho tiver que passar, chame logo esse homem para te ajudar. É nas horas mais difíceis que ele mais te vê. Pode chamar esse homem que ele tem poder. Se passares pelo fogo não vai te queimar. Se nas águas tu passares não vão te afogar. Faça como Israel que o mar atravessou, e no nome do Senhor o hino de vitória do outro lado cantou. Celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com cântico. Sabei que o Senhor é bom demais, e eterna é a sua vontade e a sua fidelidade de geração a geração. Aleluia, glória, aleluia. 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 Amém. Amém. Louvado seja Deus. Aleluia. Oi. Nós vamos fazer uma leitura das Escrituras, no capítulo 2 de 1 Coríntios. Todos abrir a Bíblia e dar um tempinho para que isso aconteça. Primeiro Coríntios capítulo 2. Essa carta que foi escrita por Paulo à igreja de Coríntios. Escreveu 2 cartas a essa igreja. E a primeira, capítulo 2, diz: Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo, a este crucificado. E este crucificado. E eu estive convosco em fraqueza, e em temor, e em grande tremor. A minha palavra e a minha pregação não consistiam em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e de poder, para que a vossa fé não vos se apoiasse em sabedoria de homens, mas no poder de Deus.
Todavia, falamos sabedoria entre os perfeitos, não porém a sabedoria deste mundo, nem do príncipe deste mundo, que se aniquilam. Mas falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória, ao qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque se a conhecesse, nunca crucificariam ao Senhor da glória. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiu ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual do homem sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Aleluias. Pai, tome esta palavra, coloque em nosso coração, em nossas vidas, e faça com que, Pai, nossa fé seja firmada. E aqueles ainda que não creram nela, Senhor, possam começar a crerem poderosamente, porque ela é verdadeira para nós. E eu hoje quero falar sobre o versículo 5, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana. Eu quero falar sobre a firmeza, o alicerce da nossa fé. Essa carta, como eu já disse, ela foi escrita por Paulo à igreja de Coríntios. Uma igreja onde o próprio Paulo teve o prazer de ser aquele que anunciou o evangelho para eles. Junto com Áquila e Priscila, eles ficaram em Corinto. Paulo conheceu esse casal lá e anunciaram o evangelho. Em uma das suas viagens missionárias, ele ficou uns tempos em Coríntios. Foi uma cidade onde ele teve muitas dificuldades, mas foi também lá onde Deus falou com ele que ele permanecesse por mais um tempo, porque muitos ainda haviam naquela cidade que ouviriam o evangelho que ele anunciava. Essa cidade era uma cidade próspera, era uma cidade intelectualmente arrogante, moralmente era corrompida. E, irmãos, Paulo chega nela para falar de um evangelho cristocêntrico, ou que apresenta Cristo como centro. E agora, irmãos, quando Paulo escreve essa carta, ele está em Éfeso, no ano mais ou menos 50, 55 aproximadamente depois de Cristo. E ele ouve que aquela igreja estava precisando de palavras que viesse corrigi-los algumas coisas que tinham sido implantadas no decorrer dos dias dentro daquela igreja. Então o propósito dessa carta, irmãos, era corrigir erros, como alguma divisão que tinha entrado na igreja, alguma tolerância, meus irmãos, ao pecado, ação judicial entre os irmãos, conflitos acerca da liberdade cristã. Então tudo isso, irmãos, tinha entrado na igreja, e Paulo escreve essa carta para lembrar os irmãos que a fé que nasceu no coração daquele povo foi uma fé que nasceu por uma pregação limpa, por uma pregação verdadeira, por uma pregação de um evangelho simples, de um evangelho fiel. Em primeiro lugar, meus irmãos, a fé deste povo estava apoiada nesse evangelho do capítulo 2, e eu, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade ou com palavras de sabedoria, porque nada me propus saber acerca de vós, senão Jesus Cristo, este crucificado. Que a fé daquele povo, irmãos, estavam, em primeiro lugar, firmados em Jesus.
em Cristo, o nosso Senhor. Se a nossa fé, meus irmãos, estiver firmado em Cristo, as dificuldades elas aparecerão, mas nós vamos atravessar, mas nós vamos passar. Porque Ele já venceu por nós. Porque Ele é vencedor. Esse evangelho que Paulo anunciou a essa igreja é um evangelho que revelava Deus. Ele é o centro de tudo. Deus deve ser o centro das nossas vidas. O centro da nossa casa, do nosso lar, da nossa fé, deve ser Deus. Você precisa estar com a sua fé firmada no Senhor. Quando a nossa fé é firmada em Deus, a nossa fé nos leva a adorar a Ele, a servir só a Ele, a glorificar só a Ele, a exaltar só a Ele. Ele está em primeiro lugar nas nossas vidas. Em segundo lugar, a fé daquela igreja estava apoiada no evangelho que foi pregado com temor e tremor. O que significa isso, irmãos? Paulo todo dia ele diminuía para que o próprio Deus deste evangelho viesse crescer na vida dele. Foi com muito tremor que eu fui ter até vocês. Paulo não fazia discípulos para ele. A igreja não pode fazer discípulo para a igreja. O pastor não pode fazer discípulo para o pastor. Nós devemos fazer discípulos para Jesus, para Deus, o Senhor das nossas vidas. E é isso que Paulo estava dizendo. Porque, irmãos, havia grupos lá, uns diziam que eram de Pedro, outros diziam que era de Paulo, outros diziam que era de Apolo, e Paulo vai dizer que não tem nenhum lá, porque o evangelho que ele pregou lá foi para que fizesse discípulos ao Senhor. Você deve ser um discípulo de Jesus. Você deve ser um discípulo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em terceiro lugar, irmãos, Paulo foi pregar o evangelho nessa igreja no espírito e no poder. Isso significa pelo sobrenatural, pela ação do Espírito. Olha, meus irmãos, que Paulo tinha bagagem para trazer tudo aquilo que ele tinha conhecimento para passar para aqueles irmãos. Mas ele disse: eu abri mão de tudo isso para que viesse pregar para você na ação maravilhosa do Espírito. Esse é um requisito para quem prega o Evangelho de Jesus: andar conduzido pelo Espírito. Um Evangelho, meus irmãos, Paulo vai dizer isso lá em Tessalonicenses também, na primeira carta, e no primeiro capítulo, que eu quando fui ter convosco, eu fui pelo Espírito e pelo poder do meu Deus. Um evangelho anunciado pelo Espírito do Senhor, é um evangelho que gera vida nas pessoas. Nessa noite, esta pregação, Deus pode estar gerando vida em pessoas. Deus pode estar gerando vida em corações. Um evangelho pregado no Espírito e no poder é um evangelho que renova as pessoas. As pessoas são renovadas por ele. É um evangelho que anima as pessoas. As pessoas que não crerem nesse evangelho têm tudo para ser pessoas desanimadas. Tem tudo para ser pessoas sem esperança. O evangelho, irmãos, anunciado pelo poder e pela ação do Espírito, também é um evangelho que nos expõe. Que nos faz, irmãos, manifestar a nossa fé.
É um evangelho que mostra o nosso interior, que mostra o nosso coração. Conta-se que o grande estudioso e sábio Rui Barbosa foi ler a Bíblia para encontrar as falhas que havia nela. E quando ele leu a Bíblia todinha, no final, ele disse, em vez de eu encontrar as falhas da Bíblia, ele encontrou minhas falhas. O evangelho tem que expor nosso coração. Tem que expor nossas vidas. Esse evangelho, irmãos, que as pessoas dizem que estão servindo o Senhor aí, mas a vida delas nunca foram expostas e ela nunca houve uma mudança, ainda não é o evangelho de Jesus. Esse evangelho anunciado no Espírito e no poder é um evangelho que nos edifica. Nós somos edificados, a nossa fé é uma fé edificada. É um evangelho que nos firma. Às vezes as pessoas me procuram e perguntam por que às vezes as pessoas chegam na igreja e não ficam na igreja. É porque não se firmaram no evangelho. Nós não se firmamos na igreja, nós se firmamos no evangelho de Jesus. Ele nos fortalece, Ele nos dá força. Nesse capítulo, Paulo vai contrastar, ou trazer contraste de algumas coisas. Por exemplo, de dois homens, ele fala do homem natural e do homem espiritual. Quem é o homem natural, irmão? É aquele ainda que não conheceu o evangelho transformador de Jesus. E o homem espiritual, meus irmãos, é aquele que já entregaram suas vidas, é aquelas pessoas que já reconheceram o Senhor, e o evangelho agora mora neles, eles se tornaram pessoas espirituais. São pessoas dirigidas pelo Espírito de Deus. Nós não fazemos, a igreja não faz a sua vontade, a igreja faz a vontade de Deus. Paulo também fala nesse capítulo, irmãos, em duas sabedorias, a sabedoria humana e a sabedoria de Deus. Você pode ser uma pessoa muito sábia, mas você pode ser uma pessoa sábia e não ter a sabedoria de Deus. E a sabedoria boa, agradável e santa, diz Tiago, é aquela que vem do alto. Essa é a sabedoria que vem de Deus. Ele fala de dois espíritos, ele fala do espírito do homem e ele fala do espírito de Deus. Nem que seja um deles você tem, por você ser humano. Mas nós precisamos ter os dois. Paulo escreve nessa mesma carta, ele diz, não sabeis vós que sois o templo do Espírito Santo? O Espírito Santo habita na igreja de Cristo. O Espírito Santo habita em mim por eu ser a igreja. O Espírito Santo habita em você, se você é a igreja de Cristo. Também ele fala sobre os propósitos dos homens e os propósitos de Deus. E os de Deus ele vai dizer que são profundos e insondáveis. Existem os planos dos homens, existem os planos de Deus. E os planos de Deus, eles devem estar em primeiro lugar nas nossas vidas. E Paulo vai expor que a fé daquela igreja, ela nasceu de uma pregação que tem um caráter. E o caráter dessa pregação que Paulo pregou a essa igreja para ela se firmasse na fé, é um caráter de uma pregação fiel. É um caráter de uma pregação que foi feita no temor e no tremor, no espírito e no poder, e que produzia pessoas espirituais, pessoas sábias,
Pessoas que tinham um espírito que vinha de Deus, ou o Espírito de Deus habitava nelas. Essa é, meus irmãos, o fruto de um evangelho que é anunciado verdadeiramente. Qual é o caráter da pregação que tem sido pregado nessa igreja? Qual a atitude nossa quando nós ouvimos a pregação deste evangelho? Somos ouvintes ou temos crido? Somos praticantes ou somos incrédulos? Essa é a pergunta que nós devemos fazer para nós mesmos. A Bíblia nos diz que quando a boa semente cai na terra boa, ela produz 100, 60 ou 30. E Lucas escrevendo isso, irmãos, ele vai dizer que a boa semente é a palavra de Deus. Eu sei que nesta noite está chegando em todo tipo de terreno. Mas se você for terreno bom, ela vai nascer. E ela vai produzir. E o terreno, irmãos, é os nossos corações. Uma coisa eu sei, a semente é boa. A semente é boa. A semente é a palavra de Deus. Que nós possamos, nessa noite, ficar com esta palavra. A nossa fé, ela está bem firmada. Porque ela está firmada num alimento sólido e numa rocha forte, que se chama Jesus de Nazaré. E numa base bem feita, que se chama a palavra de Deus. E se assim for, irmãos, a chuva desce, os rios passam, e o vento sopra, mas a Bíblia diz que quem estiver bem edificado, permanece. Permanece. Irmãos, eu lendo esse texto, eu sei que as crises vão vir. Jesus disse isso. A chuva vai descer, o rio vai passar, os ventos vão soprar, mas a casa bem edificada, ela vai permanecer firme. E fazendo uma conjectura nessa noite, essa casa é a nossa fé. As lutas vão passar, e nós vamos permanecer firme, e firme, e firme para sempre, porque a nossa casa está bem edificada. Que Deus nos abençoe. Nós estamos chegando à conclusão desse culto. Eu quero agradecer ao pastor Cleves Ley pelo convite que eu fiz para que a Igreja Batista Vida Plena trabalhasse conosco durante esses cultos. E ele aceitou e vai ser uma bênção para a glória de Deus. E um testemunho também para essa cidade. Amém? Vamos orar. Eterno Pai, nós te damos graças, ó Deus, por este culto, Senhor, pela vida dos irmãos. Te damos graças porque esta palavra é verdadeira. Te damos graças pela Igreja Batista, Senhor, pelo pastor Cleves Ley, pela sua família, Senhor. Te damos graças pela Igreja Missão Pentecostal do Brasil, pela Assembleia de Deus e por todas as igrejas dessa cidade, Senhor. Que Deus esteja, meu Pai, tomando nossas vidas nas tuas mãos. Que Deus esteja nos fortalecendo. Que Deus estando, ó Pai, esteja, Deus, durante esses dias, Senhor, nos alimentando com a sua palavra, que é maravilhosa, que é fiel, que é verdadeira, Senhor. Nos despede em paz. Que a graça de Jesus Cristo, que o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos, agora e para todos sempre. Amém. E a paz do Senhor para os irmãos. Em nome de Jesus. Domingo estaremos aqui novamente.